Obacossô, o rei não está morto. Xangô foi o quarto Alafim de Oió, em uma época em que a nação Yorubá vivia flagelada em conflitos, guerras internas. Esforçado por querer o retorno da estabilidade na nação, ele une o reino de Oió quando essas lutas chegam ao fim. Ele teve muitos aborrecimentos e, num reforço para recriar a emoção da juventude, ele ordenou que os dois irmãos, Timi e Bonká, iniciassem um duelo, uma guerra, entre apenas eles dois. Os dois irmãos chegaram até o recinto dos Alafins, tocaram o seu batá, que são os tambores sagrados, e iniciaram o duelo. Timi caiu adormecido e Bonká se sentiu vencedor. Xangô não estava satisfeito não e declarou com que eles duelassem até a morte. No dia seguinte iniciaram um novo duelo e aí Timi começou a puxar a corda de seu arco e lançar flechas sobre Bonká. Nenhuma dessas flechas atingiu Bonká. Por quê? Ele estava utilizando uma medicina de proteção. Bonká então lembrou do primeiro duelo do dia anterior e resolveu fazer essa mesma medicina para que Timi dormisse. Timi adormeceu e Bonká aproximou desse corpo e cortou a sua cabeça, a própria cabeça do seu irmão. Quando o povo de Oió viu aquele corpo estirado ao chão no recinto dos Alafins, o povo ficou com raiva de Xangô e expulsou da cidade. Esmagado pela dor, Xangô, caminhando pelo bosque, viu uma primeira árvore no caminho. Era Aya. Já falamos sobre Aya há um tempo atrás, que é a divindade dos atabaques. Xangô avista essa primeira árvore no caminho do bosque, que era Aya. Ele se enforca. A primeira pessoa que encontra o seu corpo foi Oiá, o espírito do vento. Quando Oiá encontra aquele corpo, ela grita Obacossô, que significa o rei não está morto. Quando falamos de Odu, nós entendemos que são repetições dos erros, o qual as divindades como seres humanos na Terra viveram. E segundo esse Tan, nos mostra muitas preocupações reais das vivências dos seres humanos. Nesse contexto, Xangô coloca os dois irmãos à luta para que guerreiam entre si, por sua própria diversão e por inveja pela popularidade deles entre o povo de Oió. Xangô, cometendo essa atrocidade de colocar os dois irmãos para duelarem até a morte, ele comete um erro grave, já que ele era o rei de Oió, ou seja, um Alafim de Oió. E aí ele não pode mais exercer esse cargo e é expulso da cidade. A cultura Yorubá é baseada na monarquia hereditária patriarcal. A conduta de um chefe político é supervisionada por um conselho de homens e mulheres, que depois vamos falar mais sobre isso, que é Obone, um conselho que supervisiona reis, lideranças. Nesse tempo, o rei não podia renunciar à sua posição. Se fosse removido do cargo, eles esperavam com que essa pessoa cometesse o suicídio. O rei bebia veneno em um ritual de transição, qual o prepararia para a entrada no reino dos antepassados. A árvore Aya é consagrada aos antepassados. Ela é usada como um santuário comunitário nas cercanias da cidade. Xangô próprio se deu conta dos seus erros, antes mesmo de ser julgado pelo conselho. A aparição de Oiá nesse Tan simboliza a passagem de Xangô para o reino dos antepassados. Essa transformação simboliza a morte e a ressurreição. Por causa de sua morte, é elevado o Emi, ou seja, a alma de Xangô, para um local onde se retorna à fonte, que se funde o poder do relâmpago. É aí que Xangô se prepara para a próxima vida, por meio da união com o espírito do fogo, no início do tempo. E essa presença de Oiá serve para abrir as passagens, o qual permite que esta transformação multidimensional tenha lugar. Você entendeu basicamente esse Tan de Xangô? Quando a gente tem algumas vivências errôneas na Terra e até mesmo pessoas que colocam uma contra as outras, esse contexto está correlacionado a isso. Você pode viver esse infortúnio de querer sempre colocar as pessoas à prova de seus próprios duelos. Nunca podemos colocar ninguém para guerrear, até mesmo a nossa família, nossos amigos.
nossos relacionamentos, porque isso pode nos prejudicar e nos causar morte, devido aos nossos próprios erros por diversão. Geralmente eu atendo muitas pessoas no jogo de búzios e existem alguns relatos de algumas pessoas, até mesmo lideranças, sacerdócio, o qual dizem bem assim pra mim: não, eu sou o tipo de pessoa que gosto das coisas bem esclarecidas, mas eu gosto de colocar as duas pessoas de frente, as duas pessoas ali pra falar quem falou aquilo, quem não falou, quem deixou de falar. Para um líder sacerdotal, nós temos que ensinar boas condutas na vivência aqui no Aie, aqui na Terra. Nós não podemos criar guerras dentro de nossa própria casa, nosso próprio axé, nosso próprio terreiro. É aí que está o problema. Guerras, conflitos, desentendimentos é da porta para fora. Se você não se dá com uma pessoa dentro do seu axé, dentro dessa casa vocês são irmãos. É aí que está a questão de compreender, na verdade, as suas atitudes, a sua personalidade, o seu caráter, mediante a vivência em comunidade aqui no Aie. Se você não está satisfeito com uma casa ou começa a entender que essa casa está tendo muitas guerras, muitos conflitos, você tem que procurar um outro lugar ao qual você se encontre. Uma casa que só obtém guerras e conflitos não é uma casa de axé de orixá. Por quê? Orixá não habita em guerras e conflitos. Tem muitos problemas que é o próprio sacerdote que conduz mediante essa questão sacerdotal, como eu te disse, que coloca as pessoas à prova de seus duelos. Já tem muitas pessoas que não percebem que o seu próprio problema é a si próprio. E aí, óbvio que a pessoa não vai falar que o problema está com ela, vai achar que o problema está com o próximo. E não identifica a sua personalidade, a sua atitude e o seu caráter. Evite sempre brigas, guerras e conflitos. Evite ter o prazer, o gosto de ver as pessoas brigarem, porque isso pode ser desgostoso para o seu destino. Espero que você tenha entendido e compreendido. Vamos mudar essas vivências. Se gostou, compartilhe. E não esqueça de me seguir e curtir esse vídeo. Até logo!